Eu estava finalmente colocando aquela pá de cal na minha doença, eu estava literalmente enterrando a minha doença. E isso eu queria passar para os meus pacientes, só que para eu passar para os meus pacientes eu teria que estudar de forma mais aprofundada sobre isso. E essa forma mais aprofundada só daria se eu fosse para a fonte, que era com o próprio Dr. Cícero. Eu consegui esse estágio que era super concorrido. Até hoje eu me pergunto como foi que eu consegui em tão pouco tempo chegar lá. Mandei o e-mail, fui aceita, enfim, e a coisa fluiu de uma forma perfeita. Eu fui para o estágio e aquela uma semana que eu passei com o Dr. Cícero foi uma semana que modificou de novo a minha vida. Então, eu falo que eu tenho vários divisores de água e esse foi mais um divisor de água, mas esse foi um divisor de água mais forte. Estar perto dele, ele passar aquele conhecimento para mim e me fazer entender e me fazer explicar por que essas coisas elas não são divulgadas, por que não se vai em cima da causa da doença. Então ele começou a explicar e a juntar as peças do quebra-cabeça. Depois do projeto Genoma, quando ele foi finalizado, foi descoberto a causa de muitas doenças. E um dos objetivos do projeto Genoma era justamente descobrir isso. Qual era a causa da doença e você, em cima ali, procurar estratégias de tratamentos para aquela doença que foi descoberta a causa. E estava ligada aos genes defeituosos, que descobriu que todo mundo tem genes defeituosos, que são dirty genes. E uma vez descoberto aqueles genes, iriam se ter pesquisas para você poder descobrir a causa das doenças. E a esclerose múltipla estava lá. As doenças autoimunes estavam lá. Então, quando você vai estudar sobre autoimune, e aí você coloca doença, esclerose múltipla TH17, que são as células que começam a atacar você mesmo, e você vê que todas as autoimunes você vai ter estudos sobre TH17, que são as células que atacam você mesmo. E aí você começa a estudar e você começa a ver que essas células TH17 que existem na gente, só que elas não podem ser super exacerbadas em nível hard para poder começar a destruir você. Então se descobriu que essas células TH17, na verdade, elas são reguladas pela vitamina D, que na verdade é um hormônio. Então as coisas começaram a terem certa lógica para mim. Então você tem a vitamina D, que no fundo é o hormônio, que é o poderoso regulador do nosso sistema imunológico, e que todas as doenças autoimunes elas tinham como base padrão a desregulação nessas células TH17. E quem regula essas células TH17 é o hormônio D, é a vitamina D. E aí eu comecei a entender a lógica do tratamento mais uma vez. Essas pessoas com doenças autoimunes, elas têm defeitos genéticos na vitamina D. Esses defeitos genéticos podem ser o receptor da vitamina D, a vitamina D é a chave, e o receptor é a fechadura. E essa fechadura ela está danificada no paciente com doença autoimune. E aí a vitamina D não consegue exercer o seu efeito adequado. Você pode ter outros defeitos, como por exemplo a proteína ligante que leva a vitamina D nas células. Então, se você tem defeito genético nessa proteína ligante, você não vai ter o transporte adequado dela. E você tem um outro defeito genético que, na verdade, é para converter a vitamina D na sua forma ativa. Porque quando a gente dosa a vitamina D no sangue, não é ela que vai agir. Quem vai agir vai ser a outra. Que depois das várias transformações, você vê a forma ativa. Então, eu descobri que existem defeitos genéticos, vários, mas os mais importantes ligados à doença autoimune são justamente esses 3 tipos, e que eu poderia ter um desses defeitos genéticos. E depois, mais tarde, eu fiz exames e eu descobri que eu tenho todos. Eu falei, meu Deus, todos. E que eles estavam sendo compensados pela alta dosagem de vitamina D. Que, evidentemente, para eu tomar essa alta dosagem, eu precisaria estar inserida num tratamento da qual eu tinha que fazer exames regulares, porque uma das funções da vitamina D é a absorção de cálcio. E, evidentemente, que se eu falo que a alta dosagem tem que ser tomada para compensar o defeito genético na questão da imunidade, eu não poderia me iludir. Essa alta dosagem, ela é tóxica para a questão do cálcio. Então, a grande questão, a inteligência primordial desse tratamento desenvolvido pelo Dr. Cícero é justamente você compensar essa alta dosagem fazendo restrição na dieta e fazendo a restrição de cálcio na dieta e tendo uma hidratação adequada. Então, basicamente, eu resumi aqui o famoso protocolo Coimbra. Então, eu comecei a entender várias coisas. Eu comecei a entender que o médico ele não foi treinado para ser pesquisador.
Ele foi treinado para aprender aquilo ali e para repetir aquilo ali. Então, foi explicado para o estudante de medicina, para o futuro médico, e para o médico, que vão ter pessoas, que são os palestrantes, os professores, que vão passar o conhecimento para o médico, para o estudante de medicina. E eles são, digamos, como se fossem os detentores da verdade, da qual você vai apenas repetir aquilo ali. Você vai decorar, vai aprender e vai repetir e vai processar aquilo ali adiante. Então, a partir daí, a minha curiosidade, a minha vontade sobre entender mais e mais causas de outras coisas. Então, por exemplo, eu descobri que existiam milhares de artigos no Google Acadêmico e no PubMed sobre migrânia e riboflavina. Que quando você tem um defeito genético nessa riboflavina, que é a vitamina B2, você pode ter aquela migrânia, aquela enxaqueca. E estima-se que 15% da população pode ter defeito genético com a vitamina B2. Ou seja, você começa a descobrir várias questões, várias doenças crônicas, o porquê dessas doenças crônicas que está ligada a defeitos genéticos na gente. E aí você começa a entender que você não tem deficiência do remédio. É o que eu explico para o paciente, você não tem deficiência de dipirona. Provavelmente você tem deficiência de riboflavina, você tem deficiência de vitamina D, você tem deficiência de magnésio, porque a enxaqueca está muito ligada à deficiência de magnésio e de riboflavina também, além da vitamina D. Então, você começa a entender que você não tem deficiência de sumatriptano nem de topiramato. Esses remédios, eles estão tentando tratar a consequência, mas não a causa da doença. Então, eu entendi que aquilo ali não era só para o autoimune. Eu entendi que aquele conhecimento era para um monte de coisa. Eu tenho quase 16 anos de formada mais ou menos, e vamos botar aí mais 6 anos de medicina, e vamos botar que eu estou uns 20 anos pensando em medicina, desde que eu entrei na faculdade. E foi me dito que hipertensão primária, que é a maioria que as pessoas possuem, ela não tem causa, ela tem porque tem assim mesmo, não tem uma causa definida. E aí, quando a gente começa a estudar sobre vitamina D e regulação gênica, porque a vitamina D, ela regula 10% dos nossos genes, a gente vê que o sistema que regula a pressão, que é o sistema renina, angiotensina, aldosterona, ela na verdade tem dentro da vitamina D. A vitamina D, ela regula esses genes. E aí, para minha surpresa, ou não, quando eu comecei a repor vitamina D fisiológica, não alta dose, mas fisiológica, doses de vitamina D mais honestas dos meus pacientes de hipertensão, eu vi que aqueles pacientes não precisavam mais de tanto remédio. Eu vi que aqueles pacientes ficavam com a hipertensão melhor controlada. Ou às vezes, muitas vezes eu tive que suspender as medicações, porque eles começavam a ficar regulados no seu sistema. No seu sistema de regulação de pressão, eles estavam adequadamente regulados quando eu ia na causa da questão. E isso nunca me foi explicado, nem na faculdade e nem na residência. Por mais estudiosa que eu fosse, por mais boa aluna e dedicada que eu fosse, por mais participativa de congressos que sempre fui, nada foi falado sobre isso. E sim sobre novas drogas. Novas drogas para hipertensão, novas drogas para diabetes, novas drogas para várias coisas, nada contra. Mas em nenhum momento falando da base, do que traz aquela desregulação, a base daquilo. E aí você começa a entender e ao mesmo tempo ficar um pouco frustrada, mas na verdade você começa a entender que no fundo, você existe uma indústria. E essa indústria, ela precisa lucrar, como qualquer indústria, senão ela vai falir. Então você tem uma indústria que está acoplada na medicina, a indústria farmacêutica, e elas andam literalmente, não nem de mão dadas, elas andam de forma simbiótica. E aí você começa a parar de ser ingênuo, e você começa a ser um pouco mais malicioso, e você começa a entender que se você começa a dizer muito sobre a causa das doenças, não vai praticamente, não é que não vai sobrar remédio nenhum, mas fica sem sentido determinados remédios. Porque você começa literalmente a curar as pessoas, porque você vai em cima da causa daquilo ali. Então, como eu estou te falando, na hora que os cardiologistas começam a usar magnésio de uma forma mais regular nas suas prescrições, começam a colocar os níveis de vitamina D dos seus pacientes perto de 100, 80, 70, que seja, e mesmo que ultrapasse um pouco acima de 100, isso não tem nenhum problema de toxicidade, porque ainda é dose fisiológica. Pessoas que tomam banho de sol regularmente, frequentadores de praia, pessoas da roça que estão ali, com o sol ali direto, com pouca proteção, elas atingem facilmente níveis de 140, 150 ou até 160. Salva-vida americano mesmo tem vitamina D de 150, 160. Então isso é fisiológico. As pessoas não estão na praia com medo
de que, meu Deus, eu estou tomando muito sol, isso vai me dar muita vitamina D e eu vou acumular muito cálcio, isso é prejudicial aos meus rins. As pessoas não sabem nem que isso vai acontecer, mas porque na verdade não acontece. Porque aquela vitamina D é fisiológica. Então, quando você pega uma pessoa praiana e vê vitamina D de 130, 140, eu falei, nossa, você não está nem preocupada com cálcio? Claro que não, porque isso é fisiológico. Isso é da própria natureza do ser humano. Elas ficam preocupadas se elas vão se queimar na pele, essas coisas, mas não em relação ao cálcio. Então, voltando aos hipertensos, quando você coloca níveis de vitamina D mais próximos do que a gente chama de fisiológico, você, na verdade, você começa a resolver muito do problema da vida daquele paciente. As alergias começam a desaparecer, as dermatites desaparecem, o cansaço desaparece, a fadiga desaparece. Então, você começa literalmente a curar aquele paciente, porque, na verdade, você está só repondo aquilo que ele está deficiente. De novo, você está indo na causa da doença. Então, eu não tenho nada contra a dipirona, nada contra a losartana. São muito bem-vindos em determinados momentos, mas a gente tem que ter um pouco mais de senso crítico. A gente tem que, como médico, tem que ter mais senso crítico. E que não é assim, só receber aquela informação e não ter nenhum questionamento daquilo. Então isso mudou a minha vida e muda a vida de todos os pacientes e dos meus familiares e amigos e qualquer outra pessoa que passe na minha frente. Porque eu vou falar sobre isso. E eu vou prescrever sobre isso, não importa. Eu vou sempre levar essa informação que poucas pessoas têm. Porque, na verdade, existe um domínio, existe uma forma de direcionar como é que o médico tem que pensar. E o médico, ele acaba não questionando nada. E até por uma questão de segurança, é interessante não questionar. Porque qualquer coisa você coloca que foi assim que as diretrizes orientaram. As diretrizes orientaram assim. E aí você exime de qualquer coisa, de qualquer culpa daquele paciente, porque na final é o que é recomendado. E isso é muito cômodo. E eu adorava isso, porque na verdade eu não tinha que me preocupar com absolutamente nada. Apenas decorar aquilo ali, repetir e fazer. Se não deu certo, é isso mesmo, mas é o que foi recomendado pelas diretrizes. E isso é muito cômodo. Inclusive, um dos motivos também de escolher cardiologia, além de meu pai ser cardiologista, de já ter nome na cidade, de poder me ajudar em muita coisa, de passar a experiência dele, era também porque a cardiologia era uma das coisas mais, digamos, bem estudadas, bem organizadas, entre aspas. E aí era basicamente eu decorar aquilo, passar e eu não ia ter que me preocupar com mais nada. E na verdade eu percebi que não é assim que a gente ajuda as pessoas. E que a gente ajuda as pessoas de outra forma e de outra maneira. Eu descobri que é indo na causa do problema que você pode ajudar as pessoas e não indo nas consequências. E isso me deixa de uma consciência muito mais limpa, muito mais tranquila.